Vamos mergulhar num texto fascinante lá do início do cristianismo, um texto que olha para o Antigo Testamento de um jeito bem diferente. Não como um livro de história, mas como uma espécie de código secreto, sabe? Que está só esperando para ser decifrado. Isso era um verdadeiro quebra-cabeça para a igreja primitiva. Pensa só, se Cristo já cumpriu a lei, por que continuar estudando aquilo tudo com tanta dedicação? Qual era o ponto? Bom, um texto bem antigo, conhecido como a Epístola de Barnabé, oferece uma resposta, e é uma resposta bem surpreendente. E aqui a gente entra no centro da questão, no problema da lei antiga. A epístola argumenta que o segredo não é seguir a lei ao pé da letra. A chave, na verdade, é entender um significado oculto, um significado espiritual que estava ali o tempo todo, bem na nossa frente. Como essa citação mostra, Barnabé dizia que Deus não deu aos profetas só o conhecimento do passado e do presente. Ele deu também um gostinho do que estava por vir. A ideia aqui é que o Antigo Testamento, na verdade, sempre esteve apontando para algo maior, algo que ainda ia acontecer. Ok, mas como se começa a decifrar esse código? O ponto de partida de Barnabé é bem radical. É preciso ir além do literal, especialmente quando o assunto são os rituais antigos, como sacrifícios e jejuns. E para provar o que ele está dizendo, Barnabé não usa a própria lógica. Não, ele vai direto na fonte, nos próprios profetas do Antigo Testamento. Ele cita passagens como essa para mostrar que o próprio Deus já parecia frustrado com essa obediência puramente física da lei. É como se ele estivesse dizendo, gente, o verdadeiro sentido sempre foi outro. E este quadro resume perfeitamente essa reinterpretação genial de Barnabé. Olha só como cada ritual físico é transformado em uma ordem espiritual. O sacrifício de um animal vira o sacrifício de um coração quebrantado. O jejum religioso não é sobre comida, é sobre soltar os laços da iniquidade, ou seja, lutar contra a injustiça. E a circuncisão física se torna uma circuncisão do coração. É uma virada de chave completa, do ato externo para a condição interna. Com essa base bem estabelecida, a gente mergulha agora na parte mais intrigante, a decodificação. Barnabé começa a achar profecias e símbolos de Jesus escondidos nos lugares mais inesperados das leis do Antigo Testamento. Vamos pegar um exemplo que parece simples. Não comereis o porco. Para muita gente, isso é só uma regra alimentar, certo? Mas para Barnabé, é muito mais. É um comando espiritual disfarçado. E aqui está o tal do significado secreto. O porco, segundo Barnabé, simboliza aquelas pessoas que só se lembram de Deus na hora do aperto, mas esquecem dele quando está tudo bem. Então o mandamento não é sobre o que se come, mas sobre com quem não se deve andar. É uma lição sobre hipocrisia. E esse método não vale só para um animal, não. Barnabé continua pegando a proibição de comer aves de rapina. E, de novo, ele argumenta que existe um significado alegórico escondido ali. E o significado? Bom, essas aves simbolizam pessoas que não trabalham para viver, mas que vivem de pilhagem, de tirar as coisas dos outros. Para o Barnabé, cada detalhe da lei se torna uma lição moral sobre como viver, e não só uma regra para ser seguida literalmente. Mas a decodificação não para nos animais, não. Barnabé eleva isso a um outro nível, aplicando essa lógica aos números. Ele foca num detalhe bem específico da história de Abraão, os 318 servos da casa dele. E aqui está o passo a passo de como ele decodifica o 318. Ele usa um sistema da antiguidade chamado gematria, em que letras também valem como números. Primeiro, o número 18 em grego se escreve com as letras iota e eta, que são por acaso as duas primeiras letras do nome Jesus. Depois, o número 300 é representado pela letra tau, que olha que interessante, tinha o formato de uma cruz. Então, o que Barnabé faz? Ele junta as peças. No número 318, ele vê uma profecia escondida de Jesus na cruz. É uma ginástica mental e tanto, mas que nos dá uma ideia incrível de como se interpretava as escrituras naquela época. Certo, mas qual o objetivo de toda essa decodificação? Para Barnabé, entender o verdadeiro sentido das escrituras leva diretamente a uma forma de viver. E ele apresenta essa escolha moral como os dois caminhos da vida. De um lado, temos o caminho da luz, amar a Deus, ser simples de coração, dividir tudo com os outros. Do outro, o caminho das trevas, que é o caminho da idolatria, da arrogância, da ganância. A escolha é apresentada de forma bem clara, preto no branco. Um contraste direto entre duas formas de existir no mundo.
Então, o ponto crucial é esse. Decodificar as escrituras não é só um exercício intelectual. É o que dá as peças para montar o quebra-cabeça de uma vida correta, de uma vida moral. Entender o porquê espiritual por trás da lei é o que ilumina o caminho que se deve seguir. Agora, vamos pensar um pouco sobre o legado de Barnabé. Mesmo que essa epístola não tenha entrado na versão final da Bíblia, ela é super importante. Ela é como uma janela única para a mente dos primeiros cristãos. A gente vê aqui como os primeiros cristãos estavam construindo a própria identidade. Eles usavam essa interpretação alegórica para se apropriar das escrituras judaicas, mas dando um novo significado focado em Cristo. Isso revela um desejo enorme de encontrar Jesus em cada parte das escrituras e, de quebra, fornecia uma bússola moral bem direta para a comunidade. É um vislumbre fascinante de uma comunidade que estava lutando com a sua herança para encontrar um novo propósito. Os métodos de Barnabé podem até parecer estranhos para nós hoje em dia, mas eles nos deixam com uma questão fundamental, que vale para qualquer época. Quando lemos textos antigos, ou até mesmo histórias modernas, até que ponto estamos descobrindo um significado que já estava lá e até que ponto estamos criando um novo significado para atender às nossas próprias necessidades? A busca por códigos ocultos, de uma forma ou de outra, continua.